crianças, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Crianças, a aula de hoje nós vamos falar sobre o título Deus chamou. E o versículo-chave é 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 18, que diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Então, se o título é Deus chamou Samuel. E crianças, como vocês viram nas aulas passadas, a tia Edilene contou a história de Ana, né? Que Ana era uma mulher que não podia ter filhos, né? E que sua rival, que era Penina, tirava o sarro dela. Olha, você não pode ter filho de Eucana. Eu posso, lembra disso? E aí Ana foi até o templo e orou e chorou, né? E fez igual nós estamos fazendo agora, né? Chorando, clamando ao Senhor para que Ele tire essa crise que nós estamos enfrentando. Ana estava fazendo isso. A crise da Ana era não poder ter filho. E a nossa crise é que a gente quer estar na casa do Senhor todos reunidos, não é isso? Que Deus tire essa doença. Mas, criança, quando Ana estava orando lá, chorando, ela fez uma promessa: Senhor, se tu me deres um filho, então eu vou levar ele para o teu templo, né? E vou deixar ele lá para que ele cresça nos teus mandamentos, nos teus ensinamentos, que ele aprenda com o sacerdote de lá, que na época era o sacerdote Eli. E crianças, o que aconteceu? Deus honrou a fé de Ana. Ela teve um filho e ela levou lá para o templo. Então, Samuel, ele era ainda um menino que estava lá no templo. O que Ana fazia? Ana, uma vez por ano, ela ia até lá ao templo para visitar Samuel, né? Agradecer ao Senhor pelo cuidado que Deus tinha com Samuel e também para presentear Samuel. A Bíblia fala que a história aqui que nós estamos lendo e a Bíblia fala que ela ia lá dar um presente. Geralmente era uma roupa que ela levava para ele. Imagina, crianças, que legal. Samuel via a mãe e o pai e ainda recebia um presente. E crianças, Samuel ele ficou lá aprendendo tudo o que o sacerdote ensinava. E uma certa vez, criança, Samuel ele estava deitado. Olha, só que quando ele estava deitado, ele ouviu uma voz. E a voz dizia: Samuel! E aí Samuel levantou rapidamente, foi até quem? O sacerdote Eli. Ó, o sacerdote Eli. Sacerdote, o senhor está me chamando? E o sacerdote disse: Eu não, Samuel, pode voltar a deitar. E Samuel voltou para o quarto. Quando ele voltou, de novo a voz falou: Samuel! E Samuel pensou: Ixi, o sacerdote está me chamando, eu vou lá de novo. Sacerdote, o senhor está me chamando? E ele bem deitadão falou: Não, Samuel, não estou te chamando, pode deitar. E ele voltou a deitar. Quando ele deitou de novo, pela terceira vez, ele ouviu a voz: Samuel! E aí Samuel levantou de novo, foi até o sacerdote. Sacerdote, o senhor está me chamando? Não estou te chamando, não. Mas aí o sacerdote pensou: é a voz de Deus que está chamando ele. Então ele falou: quando você ouvir de novo a voz, Samuel, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Samuel voltou para o quarto e aí ele ouviu a voz: Samuel! E aí ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel, crianças. Imagina que legal ouvir a voz de Deus, né? E Deus está ali pertinho, ouvindo, falando com a gente. E sabe o que Deus falou com Samuel, crianças? Deus falou para Samuel que a vida do profeta, do sacerdote Eli, estava toda errada, que Deus estava triste com o que o sacerdote estava fazendo. O sacerdote, criança, ele estava escondendo todos os erros que os filhos estavam fazendo, e Deus estava triste. Ele estava sendo uma pessoa que estava sendo negligente, ele não estava fazendo o que era certo, o que Deus mandou ele fazer. E aí Deus falou para Samuel: fala para ele que eu não estou feliz com ele, que ele tem que mudar a vida dele, ele está todo errado, eu estou muito triste. E aí, criança, você acha que foi fácil para Samuel ter que falar isso pro profeta? Sabe o que
que o Samuel fez? Ficou com medo. Ele pensou, eu não vou contar não, o sacerdote está cuidando de mim aqui na igreja, está me ensinando tudo, eu não vou falar, como que eu vou falar isso? Ai que difícil, eu sou criança, né? Ele é uma pessoa mais velha. Mas aí, crianças, no dia seguinte, chegou lá o sacerdote. E aí, Samuel, ontem à noite, aquela voz te chamou de novo? E aí ele disse, sim, me chamou de novo. Era Deus? Era Deus. E o que ele te falou? Aí ele falou, melhor não falar. Aí o sacerdote disse, fala para mim, eu preciso saber. E ficou insistindo com Samuel. E Samuel teve que falar. Por quê? Porque foi Deus que pediu para ele falar. E aí, criança, ele teve que contar tudo que o sacerdote estava fazendo de errado lá na casa do Senhor. Criança, imagina que deve ter sido bem difícil, né, para o sacerdote ouvir aquilo, que Deus estava triste com ele, mas ele sabia. Por quê? Porque o sacerdote colocou os filhos em primeiro lugar do que Deus, e ele fez tudo errado. Crianças, às vezes, a gente presencia coisas erradas também, dos amiguinhos, né? Às vezes os amiguinhos querem fazer mal aos animais, querem maltratar as plantas, responde os professores, fazem as coisas erradas e nós não podemos, crianças, aceitar isso. Nós temos que falar que está errado, a gente não pode deixar isso quieto, porque Deus quer que a gente faça o certo e falamos para as pessoas fazerem o certo. É difícil? É, mas tem que ser assim, criança. E Samuel, criança, com isso ele foi crescendo, amando, né, e servindo ao Senhor. E aí ele começou a ser o quê? Conhecido. Deus abençoava tanto ele que ele começou a ser conhecido como o profeta do Senhor, porque ele falava a verdade e Deus abençoava a vida dele. Então, crianças, vamos pensar nisso, vamos pensar em falar a verdade, ajudar as pessoas a fazerem as coisas certas, e vamos fazer o certo também. Vamos servir, vamos fazer o que é correto. Tá bom, criança? Crianças, na próxima lição, nós vamos aprender os valores, o que nós podemos tirar de proveito dessa aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um.